A vida cotidiana no Egito Antigo era de muitas maneiras surpreendentemente moderna. Os egípcios tinham um conhecimento notável da medicina. Homens e mulheres desfrutavam de uma igualdade que não era vista com frequência em outras sociedades antigas. Adoravam e consumiam cerveja como ninguém. Mas isso não significa que a vida cotidiana no Egito Antigo fosse fácil. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar alguns fatos estranhos da vida cotidiana no Egito Antigo. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A sociedade egípcia antiga dependia do rio Nilo para quase tudo. Eles o usavam para irrigar suas plantações, produzir suas roupas e se locomover de um lugar para outro. A classe baixa usava esquifes, barcos feitos de junco de papiro para as viagens do dia a dia. Navios mais elaborados foram construídos com madeira de acácia para transportar as grandes pedras usadas na construção das pirâmides. Além do deslocamento, os barcos também serviam para fins cerimoniais. Eles eram usados em procissões fúnebres, quando o corpo mumificado de um nobre era transportado de barco rio abaixo até seu local de sepultamento. Essas viagens nem sempre eram seguras. As pessoas que viajavam no Nilo tinham que ficar de olho nos hipopótamos e crocodilos. Pelo menos um faraó, Menés, teria sido atacado por um hipopótamo, e foi teorizado que o rei Tutankhamon foi ferido por um hipopótamo, o que acabou levando ao seu fim prematuro. Os antigos egípcios não apenas amavam a cerveja, eles dependiam dela para o sustento diário. Evidências da fabricação de cerveja no Egito remontam a 18.000 anos, no sítio paleolítico de Wadi Kubania. No Egito Antigo, a cerveja era consumida por meninos e adultos e era um alimento básico de sua dieta, assim como o pão. Até mesmo seus salários eram pagos em grãos, que seriam usados para fazer pão e cerveja. Embora beber o jantar possa não parecer apetitoso, a cerveja que os antigos egípcios bebiam era mais como uma refeição. Era espesso como uma sopa, não muito alcoólica e provavelmente adocicada. A medicina no Egito Antigo era notavelmente avançada e abrangia diversas especialidades. Os egípcios possuíam um amplo conhecimento médico e tratavam uma variedade de condições, incluindo odontologia, ginecologia, cirurgia e autópsias. Era uma prática que combinava elementos de cerimônia religiosa com cuidados médicos e era acessível a todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Até mesmo os cativos recebiam tratamento médico, demonstrando um compromisso com a saúde e o bem-estar de todos os membros da sociedade. Muitas informações sobre a medicina egípcia foram encontradas nos papiros de Edwin Smith e Ebers, que datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Esses documentos fornecem insights valiosos sobre a prática médica da época, incluindo os primeiros registros conhecidos de odontologia. Além disso, os papiros detalham procedimentos específicos para tratar diversas doenças, oferecendo um vislumbre da expertise médica egípcia. A medicina da época era influenciada por uma visão em que o corpo e o espírito estavam interligados. Os médicos egípcios acreditavam na importância do equilíbrio dos humores corporais e na influência dos deuses na saúde e doença. Os rituais religiosos e a invocação divina eram frequentemente incorporados aos tratamentos médicos, refletindo a crença na interseção entre o divino e o humano. Os antigos egípcios eram conhecidos por sua preocupação com a higiene e a limpeza pessoal. Eles reconheciam a relação entre a falta de higiene e as doenças, e por isso se empenhavam em manter-se limpos. Tomavam banhos frequentes utilizando sabonetes feitos de óleos animais e vegetais misturados com sais alcalinos. Esses sabonetes contribuíam para a limpeza do corpo e ajudavam a eliminar possíveis agentes causadores de doenças.
Tanto homens quanto mulheres raspavam a cabeça e os pelos do corpo como parte de sua rotina de higiene. Em túmulos egípcios foram encontradas navalhas de ouro e pinças, evidenciando a importância dada à remoção dos pelos indesejados. Além da limpeza corporal, os antigos egípcios também valorizavam o cheiro agradável do corpo. Eles eram conhecidos por criar uma variedade de perfumes, utilizando ingredientes como lírio, mirra e cardamomo. Acredita-se que os egípcios tenham sido os inventores dos primeiros desodorantes, utilizando uma combinação de frutas cítricas e canela para combater o mau odor corporal. Os egípcios possuíam conhecimento avançado sobre a anatomia humana, mas nem sempre compreendiam corretamente as funções dos órgãos. Para eles, o coração era considerado o centro do pensamento e das emoções, acreditando que era onde os sentimentos de amor, tristeza e bravura se originavam, ideias que perduraram ao longo dos tempos. Curiosamente, os antigos egípcios não atribuíam tanta importância ao cérebro. Durante o processo de mumificação, eles descartavam o cérebro, não reconhecendo sua relevância na compreensão do funcionamento do corpo humano. Embora os antigos egípcios tenham tido um entendimento limitado sobre o cérebro, eles contribuíram significativamente para a anatomia e a medicina em outros aspectos. Seus conhecimentos sobre o corpo humano, incluindo órgãos, músculos e ossos, foram registrados em papiros e influenciaram o desenvolvimento da medicina ao longo dos séculos. Os antigos templos egípcios não eram apenas locais de adoração, mas também armazenavam a riqueza do reino. Antes que a cunhagem do dinheiro fosse introduzida na região, os antigos egípcios trabalhavam em um sistema de troca. Os grãos eram a principal fonte de riqueza do Egito e os templos tinham um sistema de celeiros. Os administradores dos templos redistribuíam os grãos em forma de salário para trabalhadores e profissionais. 10 pães e 2 jarras cheias de cerveja poderiam ser o salário padrão para o trabalho mais mal remunerado do Egito Antigo. Apesar de viverem no Rio Nilo, os antigos egípcios não consumiam muito peixe. Eles tinham uma dieta vegetariana, suas refeições eram baseadas principalmente em trigo e cevada, e também comiam frutas e vegetais como aipo, tâmaras, romãs e alho. Isso não significa que eles não comiam carne de vez em quando. Os pobres eram mais propensos a comer carne durante os festivais, enquanto os ricos desfrutavam do luxo de comer carne com mais frequência. Em teoria, homens e mulheres do Egito Antigo eram iguais perante a lei. Além disso, a sociedade egípcia, diferente de algumas outras, não praticava o infanticídio feminino, indicando que os bebês do sexo feminino eram tão bem-vindos quanto os masculinos. As mulheres eram autorizadas a possuir e vender propriedades, incluindo servos e terras. Elas também podiam processar alguém e pedir o divórcio. Quando os gregos conquistaram o Egito em 332 a.C., descobriram que as mulheres egípcias tinham muito mais independência e liberdades civis do que as mulheres gregas. Assim era a vida cotidiana no surpreendente Egito Antigo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.